Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo para o meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar vou dar um pouco de dicas sobre fabricação de base para contraponto. Então, assim que você precisa às vezes fazer um contraponto meio correndinho aí, meio às pressas. Então, você pode estar aproveitando qualquer tipo de material curto, sabe? Pequeno, mas que você não precisa abandonar. Digamos que você pega aqui uma peça dessa para fazer uma base, né? A base de contraponto. Só que ela é curta. Então o que você ia fazer aqui? Você vem com um parafusinho. Deixa eu pegar um mais pequeno. Como se fosse esse aqui. Esse aqui é um M10. Então, ocorre o seguinte. Se essa base ficar muito curta lá dentro, ele não volta. Então você faz a regulagem com esse jogo de parafuso aqui. Aí te vem, depois de pronto, né? Vem com a M5 aqui, depois com o macho M6, faz a rosca, já tem o parafusinho sempre na medida, né? Na medida do cocinete, e colocando aqui, então você vai estar fazendo sabe, a base, né? Então, esse interessante, eu fiz ele para desmontar e trocar de ponta se quiser, né? Eu só tinha esse tarugo desse tamanho, não tinha mais, mas eu precisava aproveitar ele para esse fim, que na época eu precisava dele para esse fim. Então o que eu fiz? Eu fiz de troca de ponta, para trocar ponteira, certo? Então, como é que eu fiz? Aqui, ajustei lá dentro, o parafuso não fica, o rolamento não ficou muito justo assim para poder estar tirando, né? Então, e outros contrapontos não consegue tirar, mas esse a gente consegue, né? Depois, para não correr o risco, aí eu apliquei esse parafusinho aqui, que é um M6 também. Então, colocando ele aqui, não precisa ajustar muito, aí evita dele soltar aqui. Digamos que eu estou usando esse ponto, né? Aí eu quero usar um outro ponto. Digamos que eu precisasse de usar esse ponto aqui. O que eu ia fazer? Eu só ia colocar rolamento aqui e usar ele, né? Essa ponta. Digamos que eu precisasse usar esse aqui, esta ou essa parte. O que eu ia fazer? Aí eu fiz a adaptação aqui. Fiz uma adaptação, coloca lá com o rolamento bonitinho. Depois eu venho, se um cano, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo,
se eu estou trabalhando, por exemplo, com outro contraponto, de repente eu pego um cano que eu preciso de um contraponto, né, maior. Então, esse não dá certo. Tem que ser esse, né? Olha lá. Então ele dá o contraponto essa espessura de cano, ou mais grosso um pouquinho. Aqui deve ter ficado com uns 55 por aí, mais ou menos. Tem um outro também que é para cano, caso um material dessa espessura, mais grosso, né? Esse deve ser uns 60, 65 por aí, né? Tenho esse que eu fiz também, aí reaproveitando tudo quanto era pedacinho de material. Esse já é bem mais curtinho, né? Também um trabalho de facilitar o saque aqui, né? Isso aqui é para poder sacar, senão ele não sai de lá. Vou explicar como, por quê. Então, esse quando eu fiz esse, aí eu já fiz mais longo para não precisar pôr aquela adaptação lá. Já fiz ele mais longo, caso precisar eu estar reajustando ele. Então tem espaço aqui. Esse também eu fiz na medida do que eu tinha. Só que o material não deu, foi preciso eu trabalhar esse parafusinho aqui na ponta. Então, aí eu vou dar uma dica aqui, porque daquela adaptação. Quando você vai tirar quando você vai pôr, com certeza você alonga aqui, né? Vem com ele, encaixa aqui. E para tirar esse moleque aqui, que não é fácil, na mão você não tira. Duvido que você tira aqui. A não ser que a pessoa bater aí, né? Mas na mão aqui não sai. Não sai. E aqui, você fazendo esse jogo aqui, ó. Tá vendo lá? Tá diminuindo lá o cônico, né? Olha lá. Aí quando você faz isso, tá vendo? Você viu que esta peça foi para dentro e o contraponto saiu. Aí para colocar você vai fazer o mesmo jogo. Vai apontar ele aqui, né? Apontar ele aqui para depois colocar. Então, se você colocar sem um material curto, né? Sem essa adaptação, o que acontece? Você coloca. Ah, colocou. Só que você não tira depois, né? Tem que fazer o mesmo percurso aqui, mesmo trajeto. Aí saiu. Então, eu vou dar uma dica, isso pro torneiro iniciante, que eu também sou iniciante. Eu tenho 4, 5 anos só dessa brincadeira aqui. Já aprendi bastante coisa, graças a Deus. Visualizei muitos vídeos, escrevi muitos canais, porque eu já estava começando a conhecer que a força do quem dá a força pro canal é o inscrito, né? Você inscreveu no canal, você está ajudando o canal, tá certo? Assim como eu peço pro meu também. Quem puder escrever, esteja escrevendo, dando força pro meu canal. Então,
a dica aqui hoje seria essa. Foi essa, né? Então, aqui dentro desse cônico aqui, falo cônico, por dentro ele é cônico, né? Por dentro, ele é o contrário dessa peça, sabe? Aqui ele é de lá para cá, né? Cônico, de lá para cá, mais fino lá, mais grosso aqui. E aqui é o contrário, aqui ele é mais grosso aqui na entrada, mais fino lá no fundo. Quando você toca aqui, esse volante aqui, o que acontece? Esta peça, esse cônico, ele vai para dentro. E aqui tem um eixo, aqui dentro, tem um eixo que é igual esse aqui. Entendeu? É igual esse aqui. Isso é para o iniciante que está começando agora, para ele entender um pouco sobre essa experiência aqui. Então, quando você faz isso, aquele eixo, que é esse eixo aqui, entendeu? Então, quando você faz isso aqui, ó, mas isso, esse eixo, não, ele permanece. Ele permanece no mesmo lugar. Ele não vai e volta. O que vai e volta é esta peça aqui que trabalha nele, entendeu? Então, você mover o eixo, que é esse eixo aqui, uma espécie desse aqui, esta peça ela vai e volta. É aonde vai, o eixo vai, essa peça volta, o eixo fica, esta peça que está lá dentro vem, bate na ponta do eixo, então ela acaba saindo aqui. Tá certo? Então, aí você colocou, quando você fizer isso, a peça vai, o eixo tá lá parado, que é essa ponta aqui, né, no caso, e essa peça vai, bate nela e sai, tendência a sair para cá, né? Tá bom? Então, eu deixei a minha dica, espero poder ter ajudado alguém e fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Até mais!